Corpo, mente e espírito, ativa! Bem-vindas, pessoas que governam! Como vocês estão nessa noite de hoje? Bem-vindo à live das 21h21, mais uma live das 21h21. Hoje nós vamos aprender os 6 tipos de fome e como minimizá-la. Na verdade, tem um desses 6 tipos que é uma fome desejável. Que ela é importante que tenha essa fome. Então, mas nós vamos ver quais são os 6 tipos. Lembrando que nessas lives da 21 e 21, a gente vai tratar sempre de assuntos que vão ajudar você a reduzir gordura, manter o peso e ganhar energia. E nesse mês de novembro, nós vamos estar falando especialmente do tema fome. Novembro é o mês da fome, né? Então a gente vai aprender tudo sobre a fome e como a gente consegue minimizar os 6 tipos de fome e com isso a gente conseguir emagrecer, manter o peso e ganhar energia e alcançar aí o emagrecimento estético e definitivo. Concorda? Porque não basta você ter um emagrecimento que não é estético, ou seja, emagrecimento com flacidez, um emagrecimento com fraqueza, que é o que acontece quando a gente fecha a boca ou quando toma remédio. Quando toma remédio, você fecha a boca, come menos, mas por outro lado, você vai ter carência de proteína, de fibras, vitaminas, sais minerais, e aí o seu corpo traz vários problemas, como flacidez, perda de massa muscular, fraqueza e uma série de possíveis doenças, né? Então, e também não adianta você fazer uma dieta, um regime, um programa de emagrecimento que você vai ficar efeito ioiô, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então a gente tem que ter um emagrecimento estético e permanente. Isso, gente, a gente só consegue com o alinhamento de corpo, mente e espírito. Quando o corpo, mente e espírito estão alinhados e na direção certa, é muito mais fácil você conseguir o emagrecimento. Então é sobre tudo isso que a gente vai conversar nesse mês de dezembro, aqui nas lives das 21h21. Então seja bem-vindo, convide as pessoas que você ama, as pessoas da sua família, seus amigos, colegas, porque aqui a gente vai passar essas informações muito importantes. A gente sabe que a obesidade é uma doença, é uma preocupação de saúde, muitas pessoas sofrem com isso e a gente tem condição de ajudar essas pessoas a alcançar o peso ideal e manter esse peso ideal para o resto da vida e com energia, tá bom? Então vamos lá, falar hoje sobre os 6 tipos de fome. Lembrando que um deles é uma fome desejável, que a gente precisa sentir para ter resultado. Então vamos lá. Mas, Guga, quais são os 6 tipos de fome? Vamos começar. O primeiro tipo de fome é a fome seca. Fome seca, o que significa isso? Sim, fome seca é quando a gente está desidratado, o nosso corpo está desidratado. Por quê? Porque a gente bebeu menos água, menos líquidos do que devia. E o que acontece? Lá dentro, a nível celular, para começar, o nosso corpo é aproximadamente 70% a 75% água. Tá? Então as células, elas são basicamente água. A célula em si é 70%, 75%, 80% água. Então se começa a faltar água dentro da célula, a célula ela vai emitir um comando para o cérebro, que é o seguinte: cérebro, está faltando água, manda para mim. Só que o cérebro, ele sabe que a água tem nos alimentos, tem água. A composição dos alimentos, a maior é água, para você ter uma ideia. Os alimentos, eles têm de 10% a 90% de água, né? Então, muitas vezes acontece de faltar água na sua célula e o cérebro mandar você comer, certo? Então,
você vai buscar comida, ou seja, caloria, sendo que bastava você tomar um belo copo d'água para suprir essa fome seca. Mas o melhor do que esperar dar o sinal de fome seca ou sede, antes de ter sede, o ideal é você já estar se hidratando antes, para evitar esse sinal. Está começando a chover aqui, não sei se dá para ver, mas não tem problema, eu já estou aqui embaixo aqui para evitar isso aí, prevendo isso. Então essa é a fome seca, primeiro tipo. Como evitá-la? Bebendo a quantidade certa de água. Qual é a quantidade certa de água? São 40 ml por quilograma de peso. Então, se uma pessoa pesa 80 quilos, ela precisa beber 3.200 ml, ou seja, 3 litros e 200, ok? 40 ml por quilograma de peso. A segunda fome é a fome volumétrica. O que significa fome volumétrica? A fome volumétrica, eu vou falar aqui mais perto por causa do barulho da chuva, tá? A fome volumétrica, ela significa que quando o estômago está vazio, também o sistema nosso digestivo, ele manda um sinal para o cérebro, fala, olha, manda alguma coisa que o estômago está vazio. E aí o seu cérebro, ele quer colocar alguma coisa para dentro. Então ele busca alguma coisa que tenha energia, ou seja, comida. Comida tem energia. Vou ajeitar aqui. Então, quando o estômago está vazio, dá uma sensação de fome, que é a fome volumétrica. Como resolver isso aí sem precisar comer, sem precisar ingerir calorias? É simples, basta tomar água. Toma água, sim. A água é a maior aliada do emagrecimento. Água, H2O. Então, se você tomar água, você também elimina a fome volumétrica. Terceiro tipo de fome é a fome de micronutrientes. O que são micronutrientes? São vitaminas, sais minerais, basicamente, e oligoelementos. Esses vitaminas e sais minerais, elas são encontradas nas frutas, verduras, legumes e também nos suplementos. O suplemento é muito importante nisso aí, porque hoje em dia, pessoal, as pessoas não têm mais condição de comer 5 tipos de fruta, 4 tipos de verdura, 3 tipos de legumes, todos os dias. Não tem, ninguém mais mora numa chácara, numa fazenda, ou a minoria mora, para poder todo dia ir lá colher e comer essa variedade de legumes, frutas, verduras, né? Então, os suplementos ajudam bastante. Existem muitos suplementos de vitaminas e minerais, suplementos de cálcio, suplementos de ômega 3, magnésio, selênio, enfim, uma série de suplementos que podem ajudar a minimizar a fome de micronutrientes. Eu, inclusive, já trabalho há 23 anos na área de suplementos, então a gente conhece bastante a importância deles e como hoje está amplamente utilizados, né? Você vê hoje, você vai lojas de suplemento em todos os lugares, nas farmácias tem suplemento, no supermercado tem suplemento, milhares de lojas online. Então realmente eles ajudam bastante a eliminar aí a fome de micronutrientes. Tem o quarto tipo de fome, é a fome de macronutrientes. O que são os macronutrientes? Os macronutrientes são proteína, carboidratos, gorduras e fibras. São considerados macronutrientes. E onde a gente obtém isso aí? Principalmente da comida normal, a comida do dia a dia, né? O arroz, feijão, a carne, ovos, queijos, também nas frutas, verduras, legumes em menor quantidade, mas principalmente nos alimentos
do dia a dia. A gente encontra muito macronutrientes. Só que o problema é que esses macronutrientes eles trazem junto com eles as calorias. Então, é preciso reduzir a quantidade, comer a quantidade certa. A quantidade certa é a chave. Nós vamos depois falar em outras ocasiões sobre isso. A quantidade certa é a chave para o emagrecimento, tá? Nós vamos falar isso aí em outras lives. Então, os macronutrientes, principalmente proteínas, fibras, gorduras boas, carboidratos bons, tem os alimentos naturais, os industrializados é mais difícil. Industrializado geralmente ele não é tão rico assim em proteína, em gorduras boas, carboidratos bons e fibras. No entanto, os alimentos naturais têm, por exemplo, a carne é uma excelente fonte de proteína, os ovos também, as fibras nas verduras, né? Mas também, gente, as gorduras também fazem muito bem à saúde, na quantidade certa, né? As gorduras foram demonizadas aí na segunda metade do século passado, mas hoje já entende-se que a gente precisa ter uma boa base de gordura na nossa alimentação, que ela é importante para diversos fenômenos e diversas reações químicas do nosso metabolismo, né? Bom, agora também os suplementos ajudam bastante. A gente tem suplementos como, por exemplo, o whey, que é rico em proteína. De repente você não consegue comer 500 gramas de carne, que tem mais ou menos aí uns 120 gramas de proteína, mas você pode tomar whey, né? Ou um pouco de carne, um pouco de whey para completar. Existem pós-nutricionais muito interessantes, que além da proteína ele tem fibra, tem carboidratos bons, né? Então os suplementos também ajudam nessa busca aí pelos macronutrientes, sempre lembrando que precisa ser um macronutriente na quantidade mais reduzida, porque ele traz calorias, né? Qualquer alimento, qualquer comida traz calorias. Então, se você estiver comendo a quantidade alta, você vai gerar um superávit calórico, e o superávit calórico vai causar o acúmulo de gordura, né? Assim como o déficit calórico causa a queima de gordura. Tá bom? Bom, nós já falamos de quantas fomes? A fome seca, a fome volumétrica, a fome de micronutrientes e de macronutrientes. Agora, quinto tipo de fome. Esse aqui, gente, ele pega muita gente, tá? Que é a fome emocional. Quem aqui tem fome emocional? Levanta a mão. A fome emocional, ela afeta muitas pessoas hoje em dia, né? E basicamente a fome emocional, pessoal, ela é porque as pessoas, elas não vivem no presente, elas estão ou no futuro ou no passado. Isso aí causa um desequilíbrio emocional. E muitas vezes, esse desequilíbrio emocional, a pessoa vai buscar na comida para compensar. Então a pessoa, por exemplo, ela tá no futuro, ela está preocupada. Ansiedade é quando a sua mente está no futuro. E depressão é quando sua mente está no passado. Então, quando você está ansiosa ou deprimido, muitas pessoas descontam na comida, tá? Então, a gente deve sempre buscar estar no presente, ó, até aqui no meio, ó, no meio. O futuro, não se preocupe com ele, ele vai chegar. O passado também não se preocupe com ele, porque ele já passou. Então, é o presente. Quando a gente consegue ficar no presente, aqui, ó, no presente, a gente consegue minimizar a fome emocional. E quais são as maneiras, se puder dar algumas orientações para diminuir essa fome emocional e trazer a gente para o presente? O que a gente poderia fazer? Bom, uma das atividades é a própria atividade física, você sabia? Na atividade física, ela traz você para o presente. Quer seja uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, uma esteira, musculação. Se você concentrar no exercício, você vai entrar para o momento presente e vai, consequentemente, se afastar aí da ansiedade e da depressão. Então a atividade física é muito legal.
Mesmo que seja uma simples caminhada, mas começa a fazer um pouquinho por dia, e vai aumentando aí a frequência, a distância, conforme você consegue, sem grandes esforços, sem grande exagero, que não precisa, tá? Outra coisa que ajuda a trazer a gente para o presente é a respiração. Se você pegar durante o dia, parar ali 5 minutos, quando você vê que você está muito agitado, ou muito está meio para baixo, respira, respiração profunda, prolongada, durante 5 minutos, ela também te traz para o presente. Aquela respiração junto com meditação, né, que é você procurar esvaziar a mente. Aí 2 respiradas dessa ou 3, você já começa a ficar mais tranquilo. Por quê? Porque você está vindo para o presente, também oxigena o sangue, tem uma série de benefícios, né? Então essas são dicas para você conseguir vir para o tempo presente. Agora, nós falamos já de 5 fomes, é isso? A fome seca, a fome volumétrica, a fome de micronutrientes, macronutrientes e a fome emocional. Esses são 5. E tem a sexta, lembra que eu falei que tem um tipo de fome que é interessante, ou seja, ela é desejada. Sabe qual é? É quando você já supriu todas as outras fomes, ou seja, você está com a quantidade de líquido certinho, o seu estômago está sempre cheio, porque você está mantendo ele com bastante líquido, você comeu a quantidade de micronutrientes certo, você comeu a quantidade de macronutrientes certo, sem excesso de quantidade, em pouca quantidade. Você não está com a fome emocional, ou seja, você está conseguindo viver no momento presente. Você está todas as 5 tipos de fome estão controlados. Aí você tem a sexta fome, que é a fome metabólica. Essa é a desejada. Por quê? Porque a hora que você está com a fome metabólica, você está queimando gordura. O seu corpo, como ele entrou em déficit calórico, ele começa a queimar gordura. E é isso que a gente quer. A gente quer o emagrecimento estético e definitivo, é queima de gordura, sem perder massa muscular. É queima de gordura apenas. Entendeu? Então é isso que a gente quer. É a fome metabólica. Que é aquela fomezinha que você sente em alguns momentos do dia e você fala, pô, legal, eu tô queimando gordura. Essa é a fome desejada. Ok, pessoal? Ficou claro aí os 6 tipos de fome? Beleza? Então a gente sempre tem que estar alinhado, corpo, mente e espírito, para a gente governar no nosso corpo, governar na nossa mente, governar no espírito, para poder controlar aí a nossa fome, vencer os 5 tipos de fome e ter apenas o 6º tipo, que é a fome desejada, né? Ok, pessoal? Então amanhã a gente vai estar aqui de novo às 21h21, põe aí o seu relógio para despertar, 21h21, diariamente a gente está aqui, transbordando aí tudo que a gente sabe aprendeu nos últimos 23 anos da indústria aí de controle de peso, que a gente atua, né? Ajudando as pessoas a controlar o peso, a perder gordura, manter o peso e ganhar energia para ter uma vida mais produtiva, uma vida ativa, uma vida com propósito, uma vida que reforça a nossa identidade, uma vida que produz para a sociedade, uma vida que transborda, uma vida que serve, uma vida que transborda e salva. Esse é o nosso objetivo, STS, servir, transbordar e salvar. Nosso propósito é esse, é o reino, é servir aqui na terra e servir para o reino. As pessoas fizeram download. Sabia que foi feito um download com você, assim como comigo? E assim como os 7 bilhões de seres humanos que estão na Terra? A gente estava na eternidade, viemos para a Terra, vamos passar aqui alguns anos e vamos voltar para a eternidade. E nesse caminho que estamos aqui na Terra, que a gente tem que transbordar e salvar, para as pessoas voltarem para a eternidade no lugar certo, que é no reino. Ok? Senão elas vão para o lugar errado. Tá? Então é isso aí, servir, transbordar e salvar. Tamo junto? Tamo junto até a eternidade. Beleza?
E bora lá governar no corpo, na mente e espírito. Amanhã 21h21. Corpo, mente e espírito, ativa!